No vídeo de hoje a gente dá continuidade à nossa aula de nutrição mineral, focando talvez nos 3 principais nutrientes que a gente tem limitando o crescimento de plantas em ambientes agrícolas: o nitrogênio, o fósforo e o potássio, NPK. Então vamos falar a respeito de cada um deles individualmente e entender o que acontece com plantas quando elas estão sofrendo com falta de cada um desses nutrientes. Então, o nitrogênio é talvez o elemento mineral mais importante e abundante que a gente tem para plantas, tá? É um dos principais limitadores de crescimento vegetal. Obviamente, a gente acha ele dentro do nosso famoso NPK, tá? O nitrogênio é encontrado em uma variedade de biomoléculas, então a gente vai precisar de nitrogênio para fazer ácidos nucleicos e para fazer DNA e RNA, a gente vai precisar de nitrogênio para fazer proteínas, a gente vai precisar de nitrogênio para fazer hormônios que vão regular o desenvolvimento das plantas e assim vai. Tá? Então, devido a essa grande quantidade de moléculas de plantas que precisam de nitrogênio para sua formação, a falta desse mineral vai ocasionar um impacto na produção dessas moléculas. E aí você vai ter, então, o problema no desenvolvimento dessas plantas. O nitrogênio está amplamente disponível na atmosfera, tá? Então a atmosfera contém uma ampla quantidade de nitrogênio na sua composição. Isso na forma de gás nitrogênio, né? 78% do volume da atmosfera na forma desse gás N2. Tá? Para a gente transformar esse gás, o nitrogênio gasoso, num nitrogênio que pode ser biologicamente utilizado, a gente vai ter que quebrar essa tripla ligação entre essas moléculas de nitrogênio, entre esses átomos de nitrogênio. Né? E essa quebra exige uma quantidade muito grande de energia. Tá? É uma ligação extremamente estável aqui, por isso que o nitrogênio é um gás inerte. Tá? Então você precisa de uma quantidade muito grande de energia para quebrar essa tripla ligação. Quando a gente converte esse nitrogênio em nitrogênio de formas que são biologicamente utilizáveis, como amônio, nitrato ou nitrogênio orgânico, a gente chama isso de fixação do nitrogênio. Então a conversão do nitrogênio atmosférico, do gás nitrogênio a nitrogênio que é capaz de ser utilizado biologicamente, a gente chama isso de fixação do nitrogênio. Apenas uma curiosidade, quanto que de energia que a gente precisa colocar dentro dessa molécula aqui para quebrar essa tripla ligação. A gente faz isso bastante industrialmente falando, para a produção de fertilizantes nitrogenados, através desse processo chamado de Haber-Bosch. Então, esse processo que é utilizado em indústrias para fazer fixação industrial do nitrogênio, que transforma o nitrogênio em amônio, ele vai exigir uma alta temperatura e alta pressão. Então, temperatura na casa de 200 graus e pressão na casa de 200 atm. Veja quanta energia a gente precisa para quebrar essa tripla ligação. Fixação industrial traz mais de 120 milhões de toneladas por ano de nitrogênio da atmosfera para nitrogênio numa forma biologicamente utilizável. Tá? Esse processo de fixação industrial ele é responsável por 50% da fixação terrestre de nitrogênio gasoso que a gente tem. Tá? Não conseguiríamos produzir alimento na escala que a gente produz hoje em dia se não fosse por essa fixação industrial do nitrogênio e por essa disponibilidade de fertilizantes nitrogenados que a gente tem por causa da fixação industrial. Tá? Um problema que a gente tem com fertilizantes nitrogenados é que somente 30% a 50% do nitrogênio que a gente utiliza, que a gente dá para as plantas na forma de nutriente, ele é realmente absorvido pelas plantas. O resto ele é revertido à forma gasosa, né? Ou ele é convertido à forma de óxidos e ele lixivia no solo. Então, um dos problemas que a gente tem com fertilizante nitrogenado é a questão da poluição, né? Que a gente tem para produzir esses nutrientes, né? Já que a gente gasta muita energia para produzi-los, e o fato de que a gente não consegue utilizá-los de forma eficiente. Então, imagina, de 1 quilo de nutriente nitrogenado que você aplica no solo, 500 gramas vai ser perdido, não vai ser realmente utilizado pela planta. A gente tem também o que a gente chama de fixação biológica, né, em contraponto à fixação industrial. Bactérias que se associam a plantas conseguem fazer também fixação do nitrogênio. As plantas não fazem fixação de nitrogênio. Tá? Então, está entre aspas aqui, porque são bactérias que estão associadas com planta, que estão fazendo essa fixação. Tirando aí por ano, uma estimativa de 120 milhões de toneladas por ano de nitrogênio gasoso e convertendo a forma de capaz de ser utilizada biologicamente. Né? Temos essa fixação acontecendo também por bactérias no oceano. Raios podem converter nitrogênio atmosférico a nitrogênio que cai na forma de chuva ácida, né, no solo.
E a gente tem também decomposição de matéria orgânica, dando origem a esse nitrogênio orgânico. Tá? Então, a gente tem na forma de esterco, por exemplo, ou matéria orgânica que é decomposta. Isso aqui é o que a gente chama de o ciclo biológico do nitrogênio, né? Então, é o nitrogênio atmosférico sendo revertido a nitrogênio capaz de ser utilizado pelas plantas e pelos animais, e aí, eventualmente, esse nitrogênio volta depois para a atmosfera, na forma de nitrogênio atmosférico. A maior parte do nitrogênio absorvido pelas plantas, ele está na forma de nitrato, que é CNO3, ou de amônio, NH4. Tá? Como são moléculas carregadas, como a gente já viu lá no vídeo anterior, né, eles precisam de transportadores de membrana para serem absorvidos pela raiz. Então, nós temos vários transportadores de amônio e vários transportadores de nitrato nas raízes das plantas. E a gente tem uma ampla regulação também desses transportadores pelas plantas, né? Elas podem aumentar ou diminuir a produção, a expressão dos genes desses transportadores. Alguns vão ter maior afinidade ou menor afinidade por esse substrato, então as plantas podem regular, tem uma regulação fina da absorção de amônio e de nitrato, né? Elas podem ativar a maior expressão de um transportador, por exemplo, de amônio, que tem uma alta afinidade para amônio, e aí se querem transportar menos nitrato, talvez utilizar uma forma diferente de transportador de nitrato para absorver um pouquinho menos de nitrato, e assim vai. Atenção aqui para esse quadrado que está circulado aqui em vermelho. As plantas absorvem nitrato e amônio, mas só assimilam amônio. Isso significa que, para quando uma planta vai absorver nitrogênio, essas duas formas são viáveis, ela pode absorver essas duas formas. Só que para utilizar esse nitrogênio nas suas rotas bioquímicas, a gente precisa de amônio, não pode ser nitrato. Ou seja, o que a gente vai ter que fazer com esse nitrato? A gente vai ter que converter ele a amônio. Tá? Então a gente está vendo aqui uma célula vegetal, amônio entrando na planta, nitrato entrando na planta. O amônio já é assimilado, né? Ele pode ser utilizado nas rotas bioquímicas para conversão, para fazer outros compostos. O nitrato vai ter que ser convertido a amônio. Isso vai vir com a ação, então, da nitrato redutase, que é uma enzima que converte o nitrato a nitrito, e depois da nitrito redutase, que é uma enzima que converte o nitrito a amônio. Uma vez tendo amônio, você pode assimilar esse nitrogênio a outros compostos orgânicos. Tá? Então, para a gente assimilar nitrato, a gente precisa primeiro converter esse nitrato a nitrito e depois converter esse nitrito a amônio. Quem faz isso é a enzima nitrato redutase e depois a nitrito redutase. Tá? Essa assimilação pode acontecer tanto nas folhas quanto nas raízes, então essa adubação de nitrato ele pode vir por adubação foliar ou pode vir adubação no solo. Uma coisa curiosa é que essa enzima nitrato redutase, ela tem dentro dela um bolsão para aquisição de molibdênio, para aceitar molibdênio. Tá? Então, dentro da nitrato redutase tem íons de molibdênio que são essenciais para a sua função. Por isso que o molibdênio é considerado um nutriente essencial para a planta. Sem molibdênio, a nitrato redutase não consegue funcionar e a planta não consegue assimilar nitrogênio. E aqui vem outro ponto importante, que é a falta de molibdênio vai dar fenótipo para uma planta de falta de nitrogênio. Por quê? Porque a falta de molibdênio vai levar a planta a ter problemas na absorção de nitrogênio. Vamos dar uma olhada então o que acontece quando a gente tem o amônio já na sua forma final ali, pode ser utilizado agora pela planta. Então, ou o amônio foi absorvido direto do solo, ou ele foi convertido à base de nitrato. Esse amônio ele tem que ser rapidamente metabolizado, porque ele é uma molécula tóxica, e quem faz isso é esse complexo enzimático que a gente chama de GS-GOGAT. Tá? O que esse complexo faz? Ele vai pegar o amônio, vai assimilar ele junto com o glutamato para formar uma molécula chamada de glutamina. Tá? Quem faz isso é a parte GS do complexo GS-GOGAT. O GS vem de glutamina sintetase. Então, a glutamina sintetase vai pegar o glutamato e o amônio e vai converter o glutamato à glutamina. Então, o amônio está aqui agora. Ó. Que bonitinho ele enfiado aqui nessa molécula de glutamina. Tá? Essa molécula não é tóxica, ela tá disponível para a planta sem prejuízos. Tá? Então, ali, ó, tá? Isso gasta energia. Depois a gente vai pegar essa molécula de glutamina, fundir ela com uma molécula de 2-oxoglutarato para formar duas moléculas de glutamato. Tá? Então, ó, glutamina mais 2-oxoglutarato, formando um glutamato aqui e um glutamato aqui. Quem faz isso é a parte GOGAT do nosso complexo. O GOGAT vem de glutamina, 2-oxoglutarato, aminotransferase. É o nome da enzima. Tá?
Para a gente não ter que ficar falando esse nomezão comprido, a gente chama ela de GOGAT. Então, o que a GOGAT faz? Ela pega a glutamina, junta ela com 2-oxoglutarato, quebra esse composto no meio para formar 2 moléculas de glutamato. Um glutamato a planta usa para suas funções biológicas e o outro glutamato volta para cá para ela captar mais amônio. Nitrogênio é essencial e sua ausência vai limitar o crescimento das plantas. Aqui a gente está vendo uma planta crescendo em condições ideais de nitrogênio, um arroz crescendo em condições ideais de nitrogênio e aqui um arroz sem nitrogênio. Tá? Então veja como a gente vai ter um impacto em crescimento. Então essa é um indicativo de falta de nitrogênio na tua planta, é um impacto de crescimento. A tua planta não está crescendo como ela deveria. Tá? Uma outra coisa que vai ser um indicativo de falta de nitrogênio, para a gente identificar uma deficiência de nitrogênio, é esse amarelamento das folhas mais velhas. Tá? Então, veja que essa plantinha que está com uma deficiência de nitrogênio, as folhas mais velhas estão amareladas, as folhas mais novas estão esverdeadas. Isso é um indicativo de falta de nitrogênio. Porque o nitrogênio é um nutriente móvel, tá? Então ele consegue mover para as folhas mais novas e deixa as folhas mais velhas amareladas. Essa movimentação e essa falta de nitrogênio. Alterações sutis do status de nitrogênio interno e externo ativam respostas na planta, já que ele é um nutriente muito importante para a vida da planta. Tá? Então, o que a planta vai fazer quando está faltando nitrogênio? Vai começar a produzir mais desses transportadores de nitrogênio na raiz, para tentar empurrar mais nitrogênio do solo para dentro da planta, e vai reduzir a produção de compostos nitrogenados, né? Já que você não tem nitrogênio disponível, então é melhor você reduzir a produção desses compostos que utilizam nitrogênio na sua composição. Como, por exemplo, clorofila e aminoácidos. Clorofila, que dá a coloração verde para a planta, como a gente está produzindo menos clorofila, a planta vai começar a ficar amarelada. Por isso que a gente vai ver esse padrão de desenvolvimento numa planta que está faltando nitrogênio. Aminoácidos estão envolvidos com o processo de crescimento, óbvio. Tá? A gente precisa de aminoácido para fazer proteína. Como a gente não está fazendo aminoácido porque não tem nitrogênio, a planta vai começar a ficar pequena, por falta de proteína. Então, essa redução no tamanho e esse amarelamento das folhas velhas vem justamente porque a planta não está conseguindo produzir esses compostos nitrogenados, como clorofila e aminoácidos, que são essenciais para o seu crescimento. Então, a gente agora consegue identificar o que acontece com uma planta quando ela está com falta de nitrogênio. Ela vai ser uma planta que não está crescendo bem e vai ter esse amarelamento nas suas folhas mais velhas. E as folhas mais novas vão estar esverdeadas. Uma coisa interessante que acontece, então, quando as plantas estão em condição de déficit de nitrogênio é aumentar o crescimento da raiz. Então, veja aqui, ó, numa condição onde a gente tem uma concentração ótima de nitrato no solo, compara essa planta com uma condição onde a gente tem baixo nitrato no solo. Então, essa planta vai crescer as suas raízes para tentar encontrar esses bolsões de nitrato. E aí tem um experimento muito interessante que a gente divide a raiz no meio, a gente corta a raiz no meio e a gente separa a raiz dessa planta. Se a gente colocar, por exemplo, ela em condições onde as duas metadinhas ali estão em solos com nitrogênio ótimo, a raiz não cresce tanto. Ela cresce como aquela planta controle onde a gente não dividiu a raiz. Quando a gente coloca ela numa condição de baixo nitrogênio, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, aquela raiz dividida, você enfiou metade dela num solo que tem baixo nitrogênio, outra metade que tem solo também com baixo nitrogênio, a raiz tende a crescer mais nos dois solos. O que será que vai acontecer se eu dividir essa raiz e colocar metade dela num solo com nitrogênio ótimo e metade num solo sem nitrogênio, com baixo nitrogênio? A gente sabe que a ausência de nitrogênio estimula o crescimento da raiz. Qual dos dois lados será que vai crescer mais? O lado que cresce mais é o lado onde está com nitrogênio ótimo. Por quê? Porque a planta sabe que daquele lado tem nitrogênio. E ela vai tender a crescer mais daquele lado. O lado sem nitrogênio vai indicar que ela tem que crescer mais a raiz. E a planta, como não é boba, vai crescer a raiz para o lado onde tem mais nitrogênio. Então a gente tem uma comunicação entre esses dois lados da raiz. Essa comunicação faz com que a raiz cresça justamente no local onde você tem mais nitrogênio. Não faz sentido crescer essa raiz num local onde tem pouco nitrogênio, né? Tudo bem, aqui em cima faz sentido, porque você está procurando nitrogênio. Aqui embaixo você já achou esse nitrogênio, então cresce a raiz na direção de onde tem esse nitrogênio. As plantas também podem se associar com bactérias fixadoras de nitrogênio. Essas bactérias elas convertem nitrogênio atmosférico a amônio. Tá? Então a gente está vendo aqui ó, um copo cheio de água com essas bactérias, né? Dois exemplos aqui, ó, Anabaena e Nostoc, são dois gêneros de bactérias capazes de converter nitrogênio atmosférico em nitrogênio orgânico, para ser utilizado pelas plantas, alguns outros gêneros aqui embaixo. Alguns desses gêneros conseguem se associar com plantas
E essas bactérias, então, vão começar a converter o nitrogênio para a planta. Aí a bactéria dá o composto nitrogenado para a planta, né? Ela converte esse nitrogênio atmosférico ao nitrogênio que a planta consegue utilizar. E a planta dá parte dos seus carboidratos que foram formados pelo processo fotossintético para essas bactérias. Então é uma troca, né? A bactéria dá nitrogênio para a planta e a planta dá carboidrato para a bactéria. Plantas que fazem esse tipo de associação geralmente vão fazer isso aqui que a gente chama de nódulos. Então, isso aqui é um nódulo da raiz, é uma protusão que a gente tem na raiz, onde a bactéria está crescendo aqui dentro. Então, isso aqui é a raiz da planta. Essa raiz ela se desenvolveu de uma maneira diferenciada para formar um ambiente legal para a bactéria crescer aqui dentro. Então, está cheio de bactéria crescendo aqui dentro, fixando o nitrogênio para a planta. Muitas espécies da família Fabaceae, as famosas leguminosas, né, fazem isso. Tem a capacidade de se associar com bactérias fixadoras de nitrogênio e formar esses nódulos. Uma coisa interessante que acontece nesses nódulos é que a fixação de nitrogênio atmosférico ela é dependente de uma enzima chamada de nitrogenase. E essa enzima nitrogenase ela só funciona na ausência de oxigênio. Então, esses nódulos aqui, eles são bem pobres em oxigênio. A planta tira oxigênio de dentro desses nódulos para que as bactérias consigam ter a atividade da nitrogenase, dessa enzima que faz a conversão do nitrogênio. Tá? Algumas dessas plantas, elas usam uma proteína chamada de leg-hemoglobina. Essa leg-hemoglobina ela funciona de maneira bem semelhante à nossa hemoglobina. Tá? A nossa hemoglobina capta oxigênio, né, da atmosfera, transporte esse oxigênio dentro do nosso sangue para as nossas células. E esse oxigênio, a hemoglobina, ela depende de ferro para funcionar, e é isso que dá a coloração vermelha para o nosso sangue. E uma coisa semelhante acontece com a leg-hemoglobina, que também depende de íons de ferro para funcionar. E aí, por conta disso, se você corta esses nódulos e tem leg-hemoglobina dentro deles, esses nódulos vão ter essa coloração vermelho-sangue. Né? Isso aqui é leg-hemoglobina dentro do nódulo. E essa leg-hemoglobina, então, ela fica tirando oxigênio de dentro desses nódulos para facilitar com que a bactéria consiga converter o nitrogênio atmosférico a nitrogênio biológico. Vamos caminhar então para o segundo dos nutrientes que a gente vai conversar nessa aula, é o fósforo. O fósforo é um macronutriente extremamente móvel na planta, assim como o nitrogênio. Tá? É o segundo maior limitador de crescimento nas plantas, depois do nitrogênio. Também está dentro, obviamente, do nosso NPK. Tá? Também forma biomoléculas extremamente importantes para a vida da planta, como DNA e RNA, ATPs, fosfolipídios de membrana. Então, falta de fósforo no solo ou falta de fósforo numa célula vegetal vai causar impacto na produção dessas moléculas, que são extremamente importantes, né, para ela completar o seu ciclo de vida. A redução do fósforo, então, vai levar a uma redução de crescimento. Tá? Então, a gente está vendo aqui ó, uma plantinha crescendo em condições ideais de fósforo e aqui do lado, em deficiência de fósforo. Então, semelhante ao nitrogênio, a gente tem uma deficiência de crescimento. Esse é um indicativo de deficiência de fósforo. A gente também vai ver amarelamento e senescência, assim como a gente viu para o nitrogênio, em folhas mais velhas. Só que a gente tem uma diferença aqui agora. Esse amarelamento que a gente vê com deficiência de fósforo, ele pode ser mascarado por outro processo interessante. Geralmente a falta de fósforo, tá, ela não impacta tão inicialmente a fotossíntese. Ou seja, essa planta ela vai parar de crescer, mas ela ainda tem uma alta atividade fotossintética, então ela continua fotossintetizando. Essa alta produção de carboidratos por uma planta que não está crescendo tanto, não é ideal. E aí essa planta começa a acumular esses carboidratos na forma de antocianina. Então vamos lá. Essa planta está ficando pequena porque ela não tem fósforo, só que ela ainda está fotossintetizando muito. Esse muito de carboidrato ela não está utilizando. Esse carboidrato que está vindo da fotossíntese. Aí o que ela faz? Ela vai converter esse carboidrato a uma outra forma. Tá? Uma forma mais fácil dela armazenar. Isso vai vir na forma de antocianina. Por que eu estou colocando antocianina aqui de roxinho, nessa coloração roxa? Porque a antocianina é um pigmento que dá essa coloração roxa para a planta. Então, o que vai acontecer com a tua planta? Aquele amarelamento que a gente estava esperando ver, ele vai ser mascarado por uma cor arroxeada, que é advinda da antocianina. Então, plantas com deficiência em fósforo, geralmente elas são pequenininhas e elas são roxinhas. Olha que legal esse milho. Aqui a gente está vendo um milho com deficiência em fósforo, com as folhas mais velhas ficando arroxeadas.
E esse arroxeamento é um indicativo em deficiência de fósforo. Então, essa é uma regra bem básica para quando a gente tem deficiência de fósforo. A gente vai estar andando lá pelo nosso campo e a gente vai ver uma planta que não está crescendo bem e ela está ficando arroxeada nas folhas mais velhas. O fósforo, apesar de ele ser móvel na planta, ele é pouco móvel no solo. E aí o que acontece é que quando a planta está crescendo, aqui a raiz da planta está crescendo e está absorvendo esse fósforo, a gente vai formar zonas de esgotamento de fósforo no solo. Esse fósforo ele não consegue se mover, né, para perto da planta, e a planta vai ter que estar sempre crescendo então as suas raízes para absorver, retirar esse fósforo do solo. O que a planta pode fazer é começar a exudar, a produzir e a extrusar compostos como fitatos, que são capazes de aumentar a mobilidade e a absorção desse fósforo pela planta. Então a planta está vendo que ela está crescendo num solo em que o fósforo ali está presente, mas não está se movendo muito bem, ela começa a produzir esses compostos aqui, esses compostos orgânicos como fitatos, que vão facilitar a absorção e a aquisição do fósforo. Tá? Uma outra maneira que a planta pode fazer para chegar em bolsões de fósforo é se associar com micorrizas. Na verdade, com fungos de solo para formar micorrizas. Tá? Então, a gente está vendo aqui uma plantinha onde a gente consegue ver a raiz dessa planta associada com fungos de solo. E uma coisa legal de quando a planta se associa com fungos de solo é que, enquanto a raiz absorve fósforo em determinadas concentrações, em determinadas condições, esses fungos que estão associados com essa raiz, eles absorvem o fósforo em condições diferentes. Né? Então, se a raiz absorve fósforo em um pH, o fungo pode absorver em outro. Se a raiz absorve fósforo em uma determinada concentração de água, o fungo pode absorver em outro. Né? Então, essa associação que a planta faz com o fungo para formar micorrizas aumenta a capacidade da planta absorver o fósforo, porque você aumenta o espectro de zonas onde você pode absorver esse nutriente do solo. Por fim, nesse vídeo a gente vai falar do potássio, que é um macronutriente também móvel na planta. O potássio é cofator de diversas enzimas, além de estar envolvido com abertura e fechamento de canais e carreadores. Deficiência em fósforo também vai levar, então, à redução no crescimento, já que a gente precisa desse nutriente para ativar enzimas, principalmente envolvidos com processo fotossintético e com respiração. Vocês talvez viram lá no módulo 1, mas vão ver bastante na aula de ácido abscísico, no módulo 3, que o potássio está envolvido com abertura e fechamento estomático. Tá? Então, deficiência em potássio vai levar a planta a não conseguir controlar direito a abertura e fechamento de estômago. E isso vai levar a uma falta de controle hídrico na planta. Então, um dos sinais claros que a gente tem com falta de potássio é o quê? É uma planta que começa a murchar quando ela não deveria. Tá? Então, ela deixa o estômago aberto quando não deveria estar aberto, ou deixa o estômago fechado quando não deveria estar fechado. Olha aqui, ó. A gente tem folha mais velha, então, vai começar a secar por essa falta de controle hídrico. Tá? Isso vai levar, então, a uma clorose seguido por necrose. Tá? Então, olha aqui, ó. O processo de seca dessa folha, de falta de controle, pode levar, então, uma clorose, que é seguida de necrose, isso aqui é falta de água. Aí a folhinha começa a quebrar, né, ali nas beiradinhas, ó. Isso aqui é um sintoma de deficiência em potássio. Tá? Essa necrose, ela pode ser, às vezes, ela geralmente vem nesses padrões da borda para dentro da folha, tá? Mas pode acontecer de outras maneiras, como a gente está vendo aqui nessa folha, ó, em outros padrões, né? Não só da borda para fora, mas pode vir aqui, ó, na parte mais interna da folha. Né? E aí essas necroses mais internas, elas começam a virar pequenos orifícios na folha. Esses pequenos orifícios, então, eles são sintomas de deficiência em potássio. Por falta de controle hídrico, os caules ficam delgados e fracos, tá? E aí, em condições mais extremas, a planta inteira começa a perder turgor. E aí ela fica desse jeito aqui, ó. Tá? Ela fica uma planta que parece que não está recebendo água direito, uma planta parece que está murcha. Essa figura final aqui da nossa aula, ela indica para a gente, ou ela dá um resumo visual do que acontece com deficiência de nitrogênio, fósforo e potássio nas plantas. Para os três, a gente vai ter uma redução de crescimento na planta. Uma planta com falta de nitrogênio, a gente vai ver um amarelamento mais proeminente em folhas mais velhas, associadas a essa redução do crescimento. Falta de fósforo, a gente vai ter um arroxeamento das folhas mais velhas, também associada com essa falta de crescimento.
E a falta de potássio a gente não vai ver tanta modificação de cor, mas vai ver esse amurchamento da planta por falta de controle hídrico. Pode vir, às vezes, também um pouquinho de amarelamento. Isso tudo associado também com falta de crescimento. Então, aqui a gente tem, ó, é bem capaz que você tiver com uma planta em deficiência nutricional na tua casa, vai ser um desses 3 nutrientes aqui que vai estar faltando nela. E você vai, agora, olhando para essa figura aqui, conseguir identificar qual é o nutriente que está faltando. Aí você pode dar uma aplicação de NPK na tua planta e ela volta a crescer normalmente. Para o nosso próximo vídeo, a gente vai conversar sobre os outros nutrientes minerais. Outros nutrientes que não nitrogênio, fósforo e potássio, que são os principais limitadores de crescimento de plantas em ambientes agrícolas. Tá? A gente vai conversar sobre enxofre, cálcio, cobre, silício, magnésio, ferro. São tópicos do nosso próximo vídeo. Vejo vocês lá. Tchau, tchau.